Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Nessa partida o Tal joga contra Lev Arunin em 1957. Mas antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like, que é para ajudar bastante na divulgação do vídeo. Não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. E para quem gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Pessoal, aqui o Tal está jogando de brancas e o Arunin está jogando de pretas. E o Tal abre aqui com D4, peão dama, D5, C4, Tal vai para um gambito de dama. Então aí, ó, atenção jogadores de gambito de dama, uma excelente partida aqui de modelo. E6, cavalo C3, C5, E3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6, A3, bispo D6, D toma C5, bispo toma D5, bispo toma C5 e B4 atacando o bispo, e esse é o nosso último lance de livro. Então a gente foi aqui até o lance 8 das brancas. Saindo da teoria agora, o Arunin responde com bispo D6, estava atacado, recua, bispo B2 enfim quieto, roque, dama C2, cavalo E5, grande roque. Olha a audácia aqui do Tal. O Tal já com uma estrutura de peões aqui avançada na ala da dama, que gambitou, não foi aceito. E mesmo assim ele faz o grande roque. Então vamos ver o que vai sair dessa partida agora, porque vai ser uma partida bem agressiva. E o Tal tem que tomar cuidado, porque agora aqui essa estrutura de peões aqui não garante muita segurança para o próprio rei do Tal. Mas aqui é o Mikhail Tal, vamos ver como ele se sai. Dama E7, cavalo B5, e esse lance cavalo B5 é bem legal, porque cavalo B5 ataca o bispo, e o bispo é o defensor do cavalo, do Arunin, que já está atacado pelo cavalo do Tal, e está atacado pelo bispo. Então aqui o Tal colocando pressão e problemas na posição para o Arunin. O Arunin recua o cavalo, ele faz cavalo de D7, o Tal captura o bispo com o cavalo toma D6. É um bom lance, aqui ele pelo menos já quebra o par de bispos do Arunin e já traz um pouco mais de segurança para ele na posição. Então já tirou o par de bispos aqui do Arunin. Dama toma D6, recapturando a peça. Dama C3, e esse dama C3 é legal, mas a ideia aqui do Tal, né, é pressionar o ponto de G7. Então provavelmente ele vai fazer a subida do peão aqui para atacar o cavalo, trazer problemas na posição para o Arunin. Mas eu achei, inclusive, tá, não foi como seguiu na partida, pessoal, mas eu achei que o Tal iria fazer antes disso, antes disso eu achei que o Tal ia fazer aqui direto o G4. Por que o G4 aqui direto? Porque aqui você entrega o peão, né, que provavelmente se o Arunin tomasse é o melhor lance na posição, tá, pessoal? Captura aqui de cavalo, cavalo toma G4, você já consegue abrir a coluna G, aqui com ideias bem interessantes de atacar no ponto de G7. Daria para seguir com torre aqui em G1, depois o cavalo recuar aqui para cavalo de G6 recuando. A gente tem um lance muito forte que é bispo aqui em D3, e olha que diagonal maravilhosa aqui para atacar com os bispos. E aqui preta seria obrigado a fazer o lance aqui, por exemplo, E5, já para bloquear, por exemplo, o bispo de casas escuras, uma vez aqui que esse cavalo ele vai acabar sendo alvo em algum momento, ou ele vai ter que sair daí. No caso, o melhor lance, caso as pretas não jogassem um E5, vamos dizer que as pretas joguem o que, por exemplo? Um B6, vai, para poder tirar o bispo de casas claras que está preso, tentar desenvolver a peça. Aqui já daria para seguir, por exemplo, tá, com forte sequência de bispo toma aqui em H7, cheque. Não dá para tomar de cavalo, tá? Se tomar de cavalo toma mate. Aqui o lance é rei em H8, e aí o rei já começa a ficar preso no canto, trazendo muito problema para o jogador de pretas. E para quem está curioso, se tomar de cavalo aqui, eu disse que é mate,
Porque depois de torre toma aqui em G7 cheque, e não dá para tomar porque a torre está protegida pelo bispo agora, só sobra rei aqui em H8 e aí vem dama em H7, dama toma em H7 e mate. Tá? Então, ideias bem fortes. O tal foi para uma sequência diferente, vamos voltar lá na posição. Ele foi para uma sequência diferente aqui, como eu comentei, ele fez primeiro dama em C3, depois de torre aqui em E8, o Aroninha ele bem esperto, ele tira a torre ali, que pode ser uma peça que vai atrapalhar a fuga do rei. E também é um lance bem legal que também dá a possibilidade da dama voltar e ajudar a proteger o rei também aqui, guardando a casa de G7. No caso ele soltou o G4 agora, depois que a torre saiu, com a ideia de avançar o peão e atacar o cavalo mesmo. Depois de dama F8, é que inclusive esse lance aqui a engine dá como um lance muito forte, um lance que exclama justamente para proteger aqui o ponto de G7 antes que ele seja atacado, já que o cavalo vai uma hora ou outra ter que sair aqui da casa de F6. Bispo D3 agora, seguindo com a ideia de talvez atacar na casa lá de H7. Cavalo B6, G5 atacando o cavalo, cavalo A4, e é o lance aqui, o Aroninho também jogando demais, porque agora ele ataca tanto a dama quanto o bispo, e são duas peças importantes no ataque, então mesmo que ele consiga capturar o bispo, já está valendo a pena aqui, que vai aliviar um pouco a pressão aqui e o ataque das brancas contra as pretas. Então dama C2 saindo do ataque, cavalo toma B2, rei toma B2, legal, o Aroninha conseguiu tomar o bispo do tal e quebrou o par de bispos dele também. Então D toma C4, G toma F6, caiu o cavalo, C toma D3, atacando a dama, dama toma D3 e E5, esse 5 aqui muito forte, pessoal. E por que o E5 é muito forte? O E5 ele tanto abre aqui a possibilidade da gente jogar com o bispo, abre a diagonal do bispo, como esse E5 ele também ajuda a bloquear o avanço do cavalo para possível casa de E5. Uma vez que agora que o peão está em E5, se o cavalo toma, está caindo com a torre. Tá? Então um lance bem legal esse aqui mesmo. Então o tal ele muda de ideia agora, ele sai com o cavalo G5. E a ideia dele agora é atacar lá no cantinho com a dama. Tem temas já de mate também. Então G6 já frustrando os planos do tal. H4, tal solta aqui um H4. Então a ideia dele agora é rasgar a posição. Então ele vai fazer um H4, H5 aqui e vai embora. A ideia é abrir a coluna H aqui para tentar atacar o rei. Então bispo F5 atacando a dama. E4 atacando o bispo. Bispo G4. H5, o tal não quer saber, ele deixa a torre. É isso mesmo, pessoal, o tal deixa a torre aqui, já começou com as ideias de sacrifício dele, porque a ideia é realmente rasgar a posição e atacar. Este cavalo do tal aqui em G5 é um monstro. Ainda mais agora que dificilmente ele vai sair daí, não tem muita mais peça para tirar ele. Bispo de casas escuras não tá aí, a dama ela tá meio que escrava, ajudando a proteger o rei. Então vamos ver como é que vai seguir isso daqui. Torre de AD8 atacando a dama, e aí o que o tal faz? Vocês já sabem o que tal faz, né? O tal ele sacrifica a dama, ele faz H toma G6, se é dado isso como lance brilhante, pessoal, espetacular, sacrifício de dama maravilhoso. Então torre toma D3, é um lance que exclama, porque realmente é o único lance que dá vantagem para as pretas aqui de poder continuar lutando. Qualquer outro lance aqui já poderia abandonar. Torre toma D3, recuperando a peça. H toma G6 e o tal finalmente abre a coluna H. Pena que agora a dama não está mais em jogo, mas ele ainda tem uma sequência muito forte aqui de cavalo e torre. Então torre H7 aqui, torre C8. E por que torre C8, pessoal? Aqui tem um adendo, tá? O que acontece? Qual o grande problema na posição agora? Seria o avanço do peão para F7, atacando o rei e a torre. Então já sai aqui antes de mais nada a torre para não ter o perigo de ter o duplo. E além disso ele está manobrando a torre aqui, o Aroninha. Por quê? O tal ele vai capturar aqui o peão de F7 para deixar o peão da coluna F das brancas subir. Então o Aroninha o que ele fez? Ele já manobrou para poder colocar a torre numa posição e atacar, e atacar esse peãozinho aqui das brancas, tá? O Aroninha aqui também, jogador muito forte, não é bobo. Claro, também jogando contra o tal aqui, tem que ser jogador muito bom, porque senão
vai fácil. Então, F3 atacando o bispo agora. Torre C6 é dado como lance brilhante, pessoal, justamente por causa do que eu comentei. Se não bater nesse peão aqui de F6, vai perder a partida. Então, torre toma F7, o tal seguiu com o plano, capturou o peão. Dama toma F7, mais um lance brilhante para o Aronin. Aronin aqui se defendendo no fino, só com os melhores lances. Cavalo toma F7, então tal captura, dama agora do Aronin. Rei toma F7, F toma G4, capturando o bispo. E agora, rei toma F6, garantindo aqui uma igualdade, tanto material quanto posicional, pessoal. E, bom, agora a gente vai para um final espetacular, onde a gente tem aqui 4 peões para cada lado, com a mesma estrutura, 3 ilhas, uma ilha com 2, uma com 1 e uma torre para cada um. Agora vamos ver como é que vai terminar isso daqui. Torre D7, torre B6, rei C3, rei G5, A4, A6, rei C4, rei toma G4, e nessa posição, pessoal, o tal e o Aronin concordam com o empate. Isso mesmo, a partida terminou no empate. Uma partida maravilhosa dos dois aqui, os dois jogando no fino. Vários lances brilhantes, onde se não fizesse aquele lance ia ficar mal. E a gente vê que o Aronin ele fez 2 lances ali se defendendo de forma maravilhosa. E o tal fez um lance de ataque com sacrifício de dama incrível. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida. Pessoal, a precisão do tal ficou em 88.8 e do Aronin em 89.6. Olha que partidaça. O Aronin fez 2 lances brilhantes, o tal fez 1. Erro ficou 2 para o Aronin, 4 para o tal. E uma chance perdida ali para o Aronin. E a gente vê que o gráfico começou, né, olhando aqui no gráfico, começou bem equilibrado, o tal conseguiu vantagem, depois perdeu um pouquinho. Recuperou mais um pouco de vantagem em 2 pontos, depois equilibrou, depois o tal cometeu 2 erros. Esses 2 erros aqui, o último deu quase 4 pontos de vantagem para o Aronin. Só que ele errou e não soube aproveitar a oportunidade, aí a partida seguiu no equilíbrio até o final, com aquela sequência de ataques maravilhosos e lances brilhantes, né? Depois do que a partida equilibrou aqui, que veio todos aqueles lances brilhantes, incríveis de ambos os jogadores. Agora, bom, você me pergunta, Felipe, e aí? Bom, não dá para pontuar tudo, né, pessoal? São muitos lances, mas eu queria pontuar o último erro do tal que deu quase 4 pontos de vantagem para o Aronin e o erro do Aronin que não soube aproveitar esta vantagem. Então, bora para o tabuleiro para a gente pontuar esses 2 lances. Pessoal, aqui a gente está indo para o 25º lance e nessa posição o tal fez H5, querendo rasgar a posição e atacar. E este foi o erro dele, tá? Esse aí foi o erro que deu mais vantagem para o Aronin. Não foi o melhor lance na posição, deixa eu voltar aqui. A ideia do tal é boa, não é ruim, mas ele se precipitou muito. Ele quis entregar a torre, enfim. Mas o Aronin não capturou, ele achou o melhor lance na posição e equilibrou a posição inteira. E foi aquela sequência de atacar a dama e capturar a dama. E quando se fez necessário, ele devolveu o material entregando a dama. Com aquele sacrifício que a gente viu capturando a torre. Então assim, o Aronin se defendeu muito bem, né? Diga-se de passagem que jogou bem pra caramba contra o tal. Mas vamos lá, o que o tal deveria ter feito, né, pessoal? Qual seria o melhor lance? Por incrível que pareça, como eu disse, era só tirar a torre. Tá? Aqui, por exemplo, para C1. Tá? Qual a ideia de tirar a torre aqui para C1? É manter essa coluna aqui de C dominada, liberar a dama para jogar também. Se caso for, talvez trazer a dama aqui para G3 para atacar o bispo, que esse bispo aqui é um dos defensores do rei, está atuando muito aqui na posição. Então a ideia era tentar tirar ele de jogo também. Tá? Então depois de um torre de A D8 atacando a dama, que a gente viu que ela ia ser atacada de qualquer jeito. Dama aqui em B3 é uma ideia. Daria para jogar aqui em G3 também, tá? Tentando atacar o bispo. Mas aqui talvez seja mais preciso ainda, devido ao fato de pressionar aqui o ponto de F7 depois da subida do peão, que querendo ou não, depois sim que avançasse o peão e abrisse a coluna G, aí essa dama aqui na diagonal em B3 ia fazer muita diferença. Faltou o apoio dela no final do jogo, né, como a gente viu. Então depois de torre aqui em D2 cheque, rei B1,
E aqui o Aroninha ia ter que ficar atacando e se defendendo. Mas aqui o jogo está um pouco mais equilibrado. Tá? A gente viu que com um erro do Town tentando entregar a torre e fazendo H5, o Aroninha ficou com quase 4 pontos de vantagem. O problema é que ele não soube aproveitar a oportunidade. Então, o que o Aroninha poderia ter feito? Vamos voltar, que é um lance em seguida do outro. Então, vamos voltar aqui. Depois de H5 aqui pelo tal, a gente viu que o Aroninha ele errou. Ele fez torre de AD8. E assim, dá um pouco de bugada na cabeça da gente, né? Porque o lance era quase o mesmo. A ideia é boa, deixa eu voltar aqui, mas ele utilizou a torre errada. Olha que incrível, né? Xadrez tem dessas. O certo era fazer torre de E aqui em D8. Aí você me pergunta, Felipe, mas qual é a diferença? Qual é a diferença aqui? Qual é o problema? A diferença, pessoal, é que essa torre aqui, ela dá espaço e mobilidade para a dama jogar e para o rei jogar. Tem uma casa a mais de fuga aqui. Tá? A gente viu que no final o rei ficou sempre trancado aqui na casa de G8. Então isso faria diferença. Que nem, por exemplo, aqui uma sequência, tá? E esse próximo lance aqui, inclusive, é dado como brilhante, como dama toma aqui em D8, viria torre, toma D8, e agora a gente vê que não tem mais a torre aqui trancando a dama, tá? Depois de H toma G6, aí o tal poderia rasgar a posição, continua sendo um lance incrível. Viria F, toma G6, e agora, olha que legal. Opa, deixa eu voltar aqui que eu cliquei no lugar errado. E agora não tem nem mais a ideia do duplo, que a torre não está mais aqui. Olha que legal. Além da casa de fuga, não tem mais a torre com a ameaça de tomar o duplo. Tá? Então aqui depois de torre toma em H7, dama toma F6, torre toma D8 cheque, dama toma D8, viria torre de torre H8 cheque, rei toma H8 e olha que inacreditável, cavalo F7 cheque com duplo na dama. Depois de rei G8, cavalo toma D8. E aí você fala, Felipe, mas aqui tá equilibrado. Pessoal, por incrível que pareça, não. Aqui pretas estão ganhas. Sabe por quê? O que acontece? Esse cavalo não volta mais para jogo. Tá? Esse cavalo aqui no canto. Por que ele não volta mais para jogo? Com o simples e efetivo aqui, bispo em C8. Por quê? O cavalo agora não tem mais a casa de B7, não tem mais a casa de C6, não tem mais a casa de E6 e não tem mais a casa de F8. Então, esse cavalo aqui ele vai cair. Tá? Não dá tempo do rei chegar, encostar e salvar ele. Então a possível sequência aqui, ó, rei C3, rei F8, rei C4, rei E7, rei D5 e rei toma D8. Aí acabou. Apesar da quantidade de peões ser a mesma, o bispo a mais aqui para as pretas vai fazer toda a diferença e aí não tem como segurar a promoção do peão. Legal, né? Incrível essa sequência aqui. Bom, claro, lances muito difíceis de encontrar. Não sei a questão do tempo quando os jogadores como estavam, mas é uma partida incrível, pessoal, incrível, incrível, incrível. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!